Mistborn, a Primeira Era. Hoje é um vídeo de análise completa dessa série. Sejam bem-vindos ao Contracapa, meu nome é Felipe. Se você gosta de livro, leitura, literatura, considere se inscrever aqui no canal. E hoje é mais um vídeo de análise completa. Farei a análise completa de Mistborn, a Primeira Era, que consiste nos livros Mistborn, o Império Final, Mistborn, o Poço da Ascensão e Mistborn, o Herói das Eras. E o que é análise completa, né? Análise completa é um próximo passo à resenha. Eu já fiz resenha dos 3 livros aqui no canal, só que depois que eu finalizo a série, eu quero trazer mais valor para vocês. Eu acabo tendo um entendimento muito maior da série e eu acredito que eu posso dividir em categorias que vai deixar muito mais claro do que a série se trata e vai trazer mais para vocês se essa série tem aderência a seu gosto literário ou não tem aderência a seu gosto literário. Então vamos lá, eu tenho os 3 livros, o primeiro eu tenho só em book e os outros 2 eu tenho aqui em físico. Eu vou deixar aqui atrás só para ilustrar e aí eu vou passar cada ponto por cada ponto. A análise completa, a gente analisa ambientação, enredo, personagem, tema, sistema de magia, legibilidade e mundo. E aí no final eu dou uma nota que eu tirei da minha cabeça para cada um deles, para a gente categorizar depois as séries, né? Vai ter várias análises completas e aí dá para ver, essa tem uma nota tal, essa aqui tem uma nota X, essa aqui tem uma nota tal. Então vamos lá. Então vamos começar com ambientação. Qual que é o contexto da história que o Brandon Sanderson coloca a gente? E uma das características mais comuns do Brandon Sanderson, que inclusive difere ele dos outros autores, é que ele gosta muito de usar de clichês e de elementos super usados na literatura fantástica, por exemplo, para dar um twist no negócio e a partir daí ele toma a premissa do livro. E nesse caso o que ele fez? Ele pegou aqueles clichês de o Lorde do Mal e o Escolhido e ele fez o Lorde do Mal ganhar ao invés do Escolhido. Então o mundo que ele coloca a gente, a ambientação é a seguinte, teve todo aquele negócio de o Escolhido contra o Lorde do Mal, só que aí no final o Lorde do Mal ganhou, não foi o Escolhido. Então a gente começa a história nesse universo em que o Lorde do Mal que dominou. E aí, como o Lorde do Mal gosta de maldades, não necessariamente maldades, mas ele rege o mundo de uma forma muito mais punho duro, né? Então, sem empatia, sem pensar muito nos outros. Então ele cria essa ambientação um pouco mais pesada e não tão favorável às pessoas que vivem ali. Então essa é a ambientação, é o contexto em que o Brandon Sanderson coloca a gente na história. E agora a gente vai para enredo, né? Como que a história se desenrola. Então a gente já está nesse mundo dominado e regido pelo Lorde do Mal por 1000 anos, então ninguém nem tem lembrança de uma época que não seja essa. Então a gente acompanha um grupo de pessoas em que elas querem se juntar. Na verdade, uma pessoa está recrutando pessoas para se juntarem para eventualmente dar um baque ali no Lorde do Mal, que seria o Lorde Soberano, é o nome do Lorde do Mal. Então a gente acompanha, então a história se desenvolve de uma forma muito interessante, porque ela tem uma pegada de invasão de cassino. Sabe aqueles filmes que tem o George Clooney e o Brad Pitt recrutando cada pessoa com característica peculiar de cada uma delas que vai conseguir ao todo trazer valor para a equipe inteira? É mais ou menos esse esquema. Ele começa acompanhando ali os personagens se juntando, né? Tem o Kelsier, que é o protagonista, que a gente começa seguindo ele. Eu vou falar mais um pouco daqui a pouquinho em personagens, mas tem o Kelsier que ele vai recrutando as pessoas que ele quer dar ali um golpe no Lorde do Mal, e tem esse negócio de recrutar pessoas com características específicas. O Kelsier em si, ele tem a visão geral, ele não passa a visão geral, o que é muito legal, porque a gente acaba ficando tipo, mas será que o Kelsier estava pensando nisso? Não estava? Então tem essa parte de assalto a cassino, tem uma parte muito legal também de mestre, de tutor
e aprendiz, né? Mestre e noviço. Então, tipo, meio que Yoda e Luke Skywalker, que é a partir do momento que o Kelsier encontra a Vin, que também é uma das nossas protagonistas, e também tem uma parte muito legal de infiltração, então, tipo, de tentar entrar numa sociedade que a pessoa não pertence ali. Então, é assim que a história se desenrola, é muito interessante como a gente vai enxergando esses elementos que o Brandon Sanderson traz na história. Agora, a gente tem a ambientação, a gente tem mais ou menos o enredo, como que a história se desenvolve, e agora um pouco sobre os personagens. Então, os personagens são, os protagonistas são o Kelsier, que é o nosso principal ali no começo, que é o cara que ele é um nascido das brumas, que nascido das brumas são pessoas que têm capacidade máxima de alomância. É engraçado como os temas aqui intercorrelacionam, né? Então eu vou falar alguma coisa, mas daí eu já vou explicar depois. Então acompanhe comigo. O Kelsier é um dos caras que tem maior capacidade de alomância que existe, que são os nascidos das brumas. Nascidos das brumas são pessoas que conseguem ingerir e queimar específicos tipos de metal para ativar capacidades específicas de alomância. Significa que, por exemplo, ele vai lá e ele come um tipo de metal, esse tipo de metal dá a possibilidade dele fazer uma determinada coisa. Por exemplo, ele ingere estanho, ele queima estanho, ele acaba tendo super resistência. Ele ingere um outro tipo de ferro, ele consegue manipular as pessoas. Ele ingere um outro tipo de ferro, ele consegue empurrar metal, consegue puxar metal. Então tem tipo várias capacidades de alomância que os nascidos das brumas dominam todas elas. E existem os brumosos, que são os que possuem partes de alomância, mas não o negócio inteiro. Então a gente acompanha o Kelsier, que é o primeiro nosso protagonista ali, onde começa o livro nele, recrutando as pessoas. E depois a gente acompanha também a Vin, que é a personagem que ela vai ser uma espécie de aprendiz do Kelsier. Vai ter aquele negócio de tutor ensinando aprendiz e vendo o desenvolvimento daquela pessoa a partir do momento que ela vai dominando todas as técnicas. Então a Vin é essa personagem. E a gente tem outros personagens que, de acordo com o decorrer da série, vão tendo maiores importâncias, vão saindo do coadjuvantismo para o protagonismo. Por exemplo, o Sazed, que ele não é de uma raça humana, ele é de uma outra raça, só que também é uma raça humanoide. Ele só parece ser um humano um pouco mais esticado, maior, com outros tipos de características de magia, que é um cara que está ali para dar suporte no começo e depois ele vai tendo um papel mais principal. Então, se eu for falar um pouco mais sobre os outros personagens, tem personagens importantes, mas acaba dando spoiler se você ainda nem começou a série. Então, são esses os principais personagens. E aí, eu acredito que um pouco sobre o tema, né? O que a história traz pra gente, o que a gente, como leitor, tira de aprendizado dos livros. E eu acho que tem dois temas que são os principais, que um é confiança e o outro é autoconhecimento. Confiança eu digo em tanto no aspecto de autoconfiança quanto confiar no outro. Lembra aquele que eu falei que o enredo é uma coisa meio que recrutando para ir lá e ter uma missão? Então, as pessoas têm que ter completa confiança uma na outra para conseguir fazer a missão dar certo, né? Você não pode fazer uma parada dependendo de uma pessoa se você não confia nessa pessoa. Então, tem todo esse processo de confiança, tanto dos líderes com os pessoal recrutado, tanto quanto a Vin com o Kelsier, com os outros amigos. E também tem a parte de autoconfiança mesmo. Então, por exemplo, a Vin, ela começa o livro sendo uma menina meio que de gangue. Só que é uma menina que é espancada, uma menina que não pode confiar em ninguém, uma menina abandonada. Então, ela sempre foi jogada para baixo, sempre foi jogada para baixo. E com o desenrolar do livro, ela acaba criando uma confiança nela mesma também. E também tem o outro tema que é o autoconhecimento, né? Então, as pessoas querem uma coisa, mas para fazer essa coisa, ela precisa se autoconhecer mais. E se autoconhecendo,
elas descobrem que normalmente essa coisa não é o que ela queria, é essa coisa aqui. Que é onde traz realmente, né, os livros e tá, os twists, e a gente acompanha o arco dos personagens dessa forma. Eu acho que os personagens se desenvolvem muito bem dessa forma. Os arcos deles são muito interessantes, o jeito que eles aprendem sobre eles e o que eles querem no final não é uma coisa no começo, e eu acho que isso evolui muito na história. Bom, agora vamos para sistema de magia, e presta atenção que sistema de magia é bem único e inovador o que o Brandon Sanderson conseguiu criar aqui. Todo tipo de magia diferente nesse universo está ligado diretamente a metais. Eu ia dizer ferro, mas ferro é um tipo de metal. A metais. Então, existem os alomânticos, que são os humanos, os Skas, que têm possibilidade de fazer magia, e tem os feroquímicos, que são o pessoal de Terris, provavelmente, acho que em inglês seria Terris, que são a raça diferente desses humanos. Então, os alomânticos, o que eles fazem? Eles têm que queimar os metais para poder ativar as magias que eles conseguem fazer, as alomâncias. Então, por exemplo, se ele ingere o estanho, ele consegue ficar fortão. Se ele ingere outro tipo de ferro, ele consegue empurrar metal. Se ele ingere outro tipo de ferro e ele queima, ele consegue ter supervisão. Então, tem os alomânticos que, para adquirir a alomância, eles precisam ter acesso a esse metal, ingerir esse metal e queimar para poder ter essas características. E também tem os feroquímicos, que são o povo de Terris, que é o Sazed, por exemplo. O que eles fazem? Eles conseguem armazenar as suas forças no metal. Então, por exemplo, eles conseguem... eu tô bem, eu tô saudável, eu consigo colocar, por exemplo, força no metal, eu consigo pegar minha força, tipo, eu tô muito forte, eu consigo colocar no metal, aí eu fico fraco. Aí depois eu vou lá, fico forte de novo, eu coloco de novo força no metal. E eu consigo fazer isso muitas vezes, para quando eu precisar, eu consigo sugar essa força de novo no metal, e aí eu fico, tipo, super fortão. Ou, por exemplo, eu tenho uma visão boa, eu consigo armazenar a visão boa no meu metal, aí eu fico, sei lá, míope. Aí depois vai voltando ao normal minha visão, aí tá boa, eu coloco de novo no metal, para depois, se eu quiser ter uma super visão, eu consigo puxar tudo de uma vez. Então existem esses dois tipos de sistema de magias, existem os alomânticos e os feroquímicos, pelo menos no começo do livro. E agora um pouco sobre legibilidade, como é que é ler o livro? E o Brandon Sanderson, ele é um professor de escrita criativa, né, nos Estados Unidos também, e eu já vi bastante vezes ele falar que o importante é história. Então, o importante é você imergir o leitor na história, não ficar cheio de... não fazer uma enciclopédia do universo nas primeiras páginas para o povo ficar desanimado. Então, isso se traduz muito bem nos livros dele. É uma leitura rápida, uma leitura fácil. Claro que, como é uma fantasia moderna, meio épica, apesar de ter um enredo central, lógico que tem termos que a gente nunca tinha ouvido falar antes, lógico que tem esse sistema de magia que a gente precisa aprender, mas as coisas não são escritas enciclopedicamente, né? Não é tipo, nesse mundo aconteceu isso, então aconteceu tal coisa, e em 1900 e tal, 700 anos antes tal, aconteceu isso. Não tem isso, tipo, a gente vai aprendendo de acordo com o desenrolar da história, e a gente não tem essa parte densa, essa cadência lenta que tem, por exemplo, nos livros do Tolkien. Então é uma leitura rápida, uma leitura boa. Eu li muito rápido. Eu comecei o livro com um pouco pé atrás, mas depois eu me apaixonei e foi demais. Justamente por esse momento de ser uma fantasia que você ia falar, nossa, será que eu vou aprender tudo isso? E agora um pouco sobre o mundo, que está um pouco ligado à ambientação, né? A gente viu que foi o Lorde do Mal que dominou geral, que conquistou o mundo e está regindo ali por 1000 anos. E ele tem meio que descaso com as coisas bonitas e boas do mundo. Então imagina um mundo em que as pessoas não sabem que já existiu grama verde, as pessoas não sabem o que são flores, as pessoas não têm um céu azul, então caem cinzas do céu o tempo inteiro. Então imagina um ambiente desse, né? Um ambiente tipo, bem que desconfortável, a gente não consegue, parece que você não consegue ter
pureza. Então é o tempo inteiro assim, você está o tempo inteiro tenso nesse sentido. E uma das características também principais do mundo ali é que as noites são dominadas por brumas. Inclusive, os nossos alomânticos melhores, né, são chamados de nascido das brumas. Por quê? Porque eles utilizam das brumas para conseguir ter uma melhor locomoção à noite, porque eles conseguem tipo, ingerem um ferro, eles queimam, eles conseguem empurrar um ferro aqui e se jogam lá pro outro lado, então eles conseguem se locomover muito rápido, e as pessoas têm meio que principalmente o Lorde Soberano e os inquisitores, que são ali os seus capachos. Então tem os caras ali, o Lorde do Mal e sua corte do mal, vão atrás desse Nascido das Brumas, porque eles são as únicas pessoas que podem realmente dar um baque neles. Então os alomânticos do bem precisam usar das brumas para conseguir se locomover de uma forma que ele não seja pego pelos caras do mal. Bom, então isso aqui eu fiz meio que eu dissequei um pouco aqui a primeira era de Mistborn, Nascido das Brumas. Então a gente falou um pouco sobre ambientação, enredo, personagem, tema, sistema de magia, legibilidade e mundo. E se você me perguntasse, Felipe, qual é a nota que você daria aí para eles? Eu daria ambientação 9, enredo 10, personagem 10, tema 9, sistema de magia 10, legibilidade 9, mundo 8 e uma média de 9,2, que foi o melhor livro de fantasia. Eu coloquei como a melhor fantasia que eu li o ano passado, que você pode assistir no card aqui em cima também, essa lista. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que eu tenha trazido valor para vocês. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Até o próximo vídeo. Tchau.